o vídeo, só por questão de ordem. Atos capítulo 8, por favor. Atos capítulo 8. Serão 3 textos. Eu não gosto de sermões, isso é uma opinião minha e chatice particular. Eu não gosto de sermão que começa em Mateus, depois vai em Romanos, depois vai em Salmos e termina em Apocalipse, no final tem Amós, sabe? Eu fico doido com o sermão desse jeito, até porque não foi o modo como a Bíblia foi escrita. Pega um texto, começa, desenvolve e termina. Ninguém pega um livro na página 50 e começa a partir de lá, a não ser que conheça a obra. Ou compra um jornal e abre na página 12 e já vai seguindo de tudo sem saber o que está acontecendo. Não vai entender nada. E a Bíblia não é diferente. Então existe uma ordem de como as coisas são escritas. E esse texto, por incrível que pareça, é um texto salteado. Então nós iremos começar no capítulo 8, vamos desenvolver no capítulo 11 e concluir no 13. E os irmãos perceberão que é a mesma linha narrativa. Então, por favor, 8 de 1 a 4, para se organizar. 11 de 19 a 26. 13 de 1 a 3. Eu vou repetir para os irmãos se situarem. 8 de 1 a 4, 11 de 19 a 26 e terminaremos no 13 de 1 a 3. Então, a primeira parte, por favor. Vamos ler o texto todo, depois voltaremos na exposição. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-nos no cárcere. Capítulo 11, versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou até os ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Oremos. Pai Santo, a Tua palavra foi lida. Ilumine nossa mente. Aguce cada vez mais o nosso desejo de aprender, de praticar e de ensinar a Tua palavra. Que sejamos edificados. Que aprendamos com nossos irmãos do passado e vivamos no presente para a glória do Senhor. Que a Tua palavra nos direcione ao modo correto de viver como igreja, mesmo em situações adversas. Assim oramos gratos, em nome de Jesus, por Tua iluminação. Amém. Sempre haverá problemas culturais, políticos, ideológicos, financeiros, econômicos, sociais e de todos os demais tipos de sorte. E não poderíamos dizer sorte, poderíamos dizer azar.
Isso aos olhos humanos. Para Deus não tem sorte, para Deus não tem azar. Tudo vem do Senhor. Deus é aquele que rege sobre todas as coisas. Até mesmo em momentos adversos, até mesmo momento de dor, momento de tristeza, de angústia, da mais difícil tipo de dor de lidar emocionalmente falando, o luto. E o texto que nós começamos fala justamente no contexto de luto. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja do Senhor lá em Jerusalém. Isso diz no texto de capítulo 8, versículo 1, quando nós começamos a nossa leitura. Estevão pregou a verdade, foi acusado, foi apedrejado, morreu e Saulo consentia com a sua morte. A igreja ficou em choque com a morte do irmão. Jerusalém ficou impactada sobre a crueldade que veio sobre ele, um jovem diácono que foi apedrejado por pregar a verdade. Alguns homens sepultaram Estevão, choraram por Estevão, clamaram ao Senhor por paz na igreja e sentiram o impacto da perseguição severa do judaísmo contra a fé cristã. O texto nos diz o seguinte, que havia um jovem chamado Saulo. E ele sim assolava a igreja. E o assolar, se nós formos estudar em grego, é como se fosse um animal embrutecido. E esse animal atacava a igreja. Prendia homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. E fazia com que a igreja ficasse temerosa por meio da perseguição. O contexto é de angústia, de insegurança e de pavor. O versículo 1 fala que isso aconteceu em Jerusalém. O versículo 4, do mesmo capítulo, versículo 8, diz o seguinte: entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A figura que o Dr. Lucas, utiliza para poder descrever o texto como se fosse um agricultor com um alforge, com uma bolsa, cheio de sementes, com a terra já preparada para o plantio, enfia a mão na bolsa e começa a jogar as sementes para a semeadura. Esta é a figura que Lucas utiliza para descrever os crentes que foram dispersos pelo mundo depois da perseguição à igreja após a morte de Estevão. Os crentes foram jogados como sementes para o mundo. A pergunta que fica na cabeça agora é: aonde que essas sementes caíram? Essas sementes perseguidas pelo judaísmo. Agora vamos começar a resposta. Capítulo 11, lá no versículo 19. Embora o texto esteja em passagens diferentes, é uma única unidade textual. É como se tivesse um texto, Lucas abre um parênteses, começa a escrever outras coisas, fecha o parênteses e volta à ideia que tinha iniciado lá atrás. É justamente isso que está acontecendo. Então, ele está voltando à ideia inicial. Versículo 19. Então, os que foram dispersos como sementes pelo mundo afora, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, a Chipre e Antioquia. Então, pessoas que saíram de Israel, de Jerusalém, os apóstolos ficaram lá, os crentes anônimos, do quais não fala o nome de nenhum deles, chegaram a essas cidades. Chegaram a Fenícia, chegaram a Chipre, chegaram a Antioquia. Então, aonde eles chegavam, eles pregavam a palavra somente para quem era judeu, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Esta é a descrição que temos no versículo 19. O que aprendemos aqui? Que a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, está havendo pregação da palavra. Porém, com uma condição: prega-se a palavra para apenas aqueles que são nossos. Judeus pregam a palavra para judeus. Quem fala hebraico, prega o evangelho para quem fala hebraico. Quem tem sotaque do Paraná, prega quem tem sotaque do Paraná. Quem é de outro estado já é diferente daqueles que se viram.
A mentalidade judaica era muito reducionista. E eles achavam que as nações deveriam vir para Israel para conhecer ao Senhor. E tinham uma mentalidade centrípeta. Enquanto as escrituras têm uma mentalidade centrífuga. Em vez de ser para dentro, deveria ser para fora. E mesmo sob perseguição, eles ainda tinham mentalidade. Somente quem pertence aos nossos deve ouvir o evangelho. Os iguais pregando o evangelho para os iguais. Versículo 20. Alguns deles que foram expulsos também, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Neste versículo, Atos capítulo 11, versículo 20, é a primeira vez em toda a Bíblia que começa o evangelho sendo pregado no contexto transcultural. Pessoas diferentes anunciando o evangelho para pessoas diferentes. Em raça, em credo, em língua, em etnia e em todas as demais coisas. Palmeirense pregando o evangelho para corintianos. Vascaínos pregando o evangelho para flamenguistas. Coxas pregando o evangelho para Atlético Paranaense. Brasileiros pregando o evangelho para argentinos. Pessoas diferentes anunciando o evangelho para pessoas diferentes. Tanto aqueles que são iguais, no versículo 19, quanto aqueles que são diferentes, no versículo 20, tem uma coisa em comum. Lucas agora junta tudo e amarra no versículo 21 e diz assim: a mão do Senhor estava com eles e a multidão, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Sejam pessoas iguais ou sejam pessoas diferentes, sejam em língua ou cultura. Nós somos diferentes no contexto onde nós trabalhamos. Nós moramos na cidade de White River por 1 ano e meio. Por 1 ano e meio, eu e a Beth não encontramos ninguém que falasse português. As únicas pessoas que falavam português eram somente eu, ela e a Estarzinha. Na época nós não tínhamos a Sara ainda. Ouvimos todos os tipos de língua, menos a nossa. Eu moro na cidade com aproximadamente 300 mil habitantes. 4 línguas. Inglês, africano, Siswati e Zulu. Raras vezes ouvimos português. E quando ouvimos, um dos 16 brasileiros que moram na cidade, contando com as crianças, ou moçambicanos que vêm para fazer compras. Se não é nessa situação, jamais se ouve português. Sempre línguas locais. No nosso caso, pessoas diferentes, estrangeiros, anunciando o evangelho para pessoas diferentes. No campus universitário, no nosso grupo, são 7 línguas diferentes. São 4 línguas na cidade, 7 línguas diferentes entre os estudantes, porque vêm de outras regiões do país para poder estudar. E sempre rogamos ao Senhor que nos dê a iniciativa de sermos evangelizadores. Os irmãos de Antioquia, os irmãos perseguidos que chegaram a Antioquia, eles tinham a perseguição como ponto negativo de assim levar o evangelho para outros. O Senhor Jesus tinha dito que a igreja deveria ser testemunha e pregar o evangelho em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E eles não fizeram isso e só foram empurrados para o mundo para pregar o evangelho depois da morte de Estevão. E se não fosse a morte, continuariam ainda em Jerusalém. Deus usou a morte de Estevão para poder lançá-los ao mundo e anunciar a verdade. Mesmo sob perseguição, eles estavam evangelizando aqueles que encontravam pelo caminho. Esta é a primeira lição que aprendemos. Do versículo 19 ao versículo 21, a igreja estava evangelizando por onde quer que passavam. A segunda coisa que nós aprendemos é o seguinte, que a igreja ela foi evangelizada, ela foi anunciada e gerada a partir da palavra do evangelho,
Agora ela foi integrada na verdade. A segunda lição que nós aprendemos é a igreja que estava sob perseguição, o modelo missional da igreja perseguida, que ela também era uma igreja integradora. Uma igreja integradora. Veja comigo, por favor, dos versículos 22 até o versículo 24. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A respeito de pessoas diferentes e iguais que estavam ouvindo o Evangelho, se convertendo, como diz o versículo 21, muita gente estava se convertendo ao Senhor e crendo no Evangelho. Isso foi como um rastilho de pólvora e chegou a Jerusalém. De Antioquia até Jerusalém, se vocês olharem os mapas bíblicos, são aproximadamente 500 quilômetros. Jerusalém está em Israel. Antioquia está na Síria. A partir desse momento, o evangelho já está sendo pregado fora da jurisdição de Israel. E agora precisava ser pastoreada, precisava ser mantida, precisava ser integrada, precisava ser cuidada, zelada, alimentada. E foi justamente isso que aconteceu. A notícia chegou em Jerusalém, e então os apóstolos que não foram perseguidos, que estavam lá ainda, mandaram Barnabé chegar até Antioquia para averiguar o que estava acontecendo, era verdade. E quando ele chegou, de fato, ele viu que a mão do Senhor, versículo 21, estava sobre eles. Isso encheu o coração dele de alegria. Versículo 23, porque viu a graça de Deus. Ele zelou, ele cuidou, ele integrou e pastoreavam para que todos permanecessem firmes de coração no Senhor. O que me deixa muito feliz com esse texto, que não diz que foi o pastor Barnabé. No nosso arraial presbiteriano, não foi o reverendo Barnabé que fez isso. Lá no capítulo 7, ele é citado como diácono. O diácono Barnabé, um dos 7. Assim como Filipe o era, Estevão também, agora Barnabé foi enviado para cuidar da igreja. Quem pastoreou, quem foi o primeiro pastor da igreja de Antioquia foi um diácono da igreja de Cristo. Então, se você espera que o reverendo capelário tenha que fazer tudo na igreja, acabamos de encontrar um texto que fala que é o contrário. E ele não pediu nada para falar sobre isso. É coisa minha. É a igreja que cuida da igreja. É crente que zela de crente. Os mais maduros cuidam dos mais novos. E assim sucessivamente. A igreja, ela estava zelando dos seus. Os meus estudantes, eles zelam entre eles. E nós zelamos de todos. E vocês zelam de nós, que estamos no país. E vocês entre si zelam aqui. A geografia não nos limita. E nós devemos ser zelosos, cuidadores, no mais puro sentido da palavra, que sejamos pastores um dos outros. A igreja foi gerada, a igreja está sendo integrada. Número 3, a igreja está sendo edificada. Versículo 25. E partiu Barnabé, a igreja começou a crescer. Olha só, versículo 24. Porque ele era homem bom, Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Não tem número, é apenas uma massa de crentes cada vez se multiplicando em fé. Ao ponto que sozinho já estava impossível o pastoreio. Versículo 25 agora. E partindo ele para Tarso, à procura de Saulo, deixou os irmãos temporariamente em Antioquia, foi a Tarso procurar Saulo. Saulo estava aproximadamente 12 anos depois de sua conversão e ninguém mais lembrava dele.
Ninguém sabia onde estava esse homem, o que estava fazendo. E o tempo muito longo em que Deus não o usou depois de sua conversão. E é justamente agora que dá-se início do seu ministério aos gentios. Versículo 26. Tendo-o encontrado, porque teve que procurar muito. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Barnabé encontrou Saulo e o trouxe para Antioquia. Aquela igreja tinha nascido na fé por meio da pregação do evangelho para pessoas iguais e diferentes. Foram cuidados, foram zelados, permaneceram juntos, com firmeza de coração estavam unidos uns aos outros, pastoreado pelo diácono Barnabé. E agora está sendo edificada na verdade. E diz o texto que por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E dá para entender o seguinte, em grego, a ideia é que eles estudavam pelo menos 4 horas por dia. Todos os dias. Estudando Bíblia, estudando teologia, tendo sua vida, o coração, o caráter sendo transformado pela palavra do Senhor. Sendo lapidados, sendo corrigidos, sendo edificados, sendo exortados, sendo aconselhados, sendo pastoreados diariamente na lida para que fossem cada vez mais moldados ao caráter perfeito de Jesus. E isso foi acontecendo a ponto de que as pessoas de fora, observam comigo, as pessoas de fora começaram a observar que havia mudança dentro. O versículo 26 diz o seguinte: em Antioquia, na cidade, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles não se denominaram. As pessoas de fora que os chamavam desse jeito. Foi as pessoas de fora que perceberam que eles estavam sendo diferentes, vivendo diferentes. A palavra estava moldando o coração deles, o caráter deles, a vida deles. E só se faz com palavra, só se faz com escritura, só se faz com discipulado. O que fazemos na África do Sul? Ensinamos os jovens na universidade. Para que a palavra os mude, os transforme, que os lapide, que sejam parecidos com Jesus. O nosso objetivo não é que eles sejam parecidos com Malema, um líder político do país. O nosso objetivo não é que eles sejam parecidos com Mandela. O nosso objetivo não é que sejam parecidos com o Elon Musk, que é sul-africano. O nosso objetivo não é que sejam parecidos com Ramaphosa, que é o presidente. O nosso objetivo é que eles sejam parecidos com Jesus. E só tem um meio de lapidar caráter de homem e de mulher: o Evangelho. Isso só se faz quando a igreja está sendo edificada, quando a igreja está sendo ensinada. Recapitulando, a igreja foi gerada por meio da pregação do Evangelho para homens iguais e diferentes, para judeus e para gregos. Foi integrada por meio do pastoreio do diácono Barnabé. Foi edificada por meio do ensino das Escrituras, diariamente durante um ano, por Barnabé e por Saulo. E agora, o que mais aconteceu nessa igreja? Capítulo 13. Acompanha comigo, por favor. Enquanto tomo água, algum irmão poderia ler do versículo 1 ao versículo 3? Obrigado. Sim, por favor. Obrigado, minha irmã. Havia na igreja de onde?
Antioquia, profetas e mestres, e começa agora a fazer uma lista dos homens que faziam parte da liderança da igreja. E vão citar 5 homens diferentes em nacionalidades, diferentes em línguas e diferentes em outras coisas também. Diz o texto que Barnabé, no texto de Atos 7, diz que ele era natural de Chipre. Uma ilha, hoje, metade dominada por gregos, fala grega, e metade de pessoas que falam turca. Naquele tempo, era 100% dominadas por grego e falantes da língua também. Simeão, por sobrenome Níger. Níger é um país até hoje no meio da África, tido como um dos povos mais negros da terra, por causa da densidade de melanina. Se é a mesma coisa que as escrituras estão falando e se confere por isso, nós estamos dizendo a respeito de um homem africano. Segue o texto. Lúcio de Cirene. Cirene hoje está onde localiza-se a atual Tunísia, a parte africana que fala árabe no norte do continente. Eu moro no sul do continente e Lúcio morava-se no norte do país, banhado pelo Mediterrâneo. Depois vocês podem conferir no mapa. Vírgula. Aí vem um sujeito estranho aqui no meio chamado Manaém Colasso de Herodes. As irmãs sabem o que é Colasso. Colasso significa irmão de leite. Manaém, ele foi amamentado na mãe de Herodes. Agora, como e quando, não sei, a Bíblia não diz. Mas esse cara estava dentro do palácio romano. E eram irmãos de leite, amamentados pela mesma mulher. Se conferindo o texto, no mínimo, esse homem aqui falava latim. Então nós temos um grego, nós temos um africano, nós temos um do norte da África, da atual Tunísia, temos agora aqui um cara que fala latim, e tem um outro lá chamado Saulo. Filho de pai grego e de mãe judia. Homens diferentes, de nacionalidades diferentes, de regiões diferentes do mundo, congregando na mesma igreja. O que é bonito aqui, que na igreja de Antioquia, nós temos uma escala pequena daquilo que diz o Apocalipse 5, versículo 7 em diante, dizendo que haverá homens de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, glorificando e adorando e servindo ao mesmo Deus. Na igreja de Antioquia já havia, em escala pequena, homens de origens diferentes. No versículo 2, diz que eles serviam ao Senhor, jejuavam ao Senhor. E jejum não é coisa de pentecostal. Jejum é coisa de crente. E deve ser imediatamente resgatada dentro do seio da igreja. Em sacrifício, em fome do pão do céu, em querer cada vez mais de Deus. E isso os irmãos estavam fazendo. E justamente nesse período, com homens diferentes dentro dessa igreja, completamente plural, tendo o Senhor como cabeça, uno. Versículo 2, disse o Espírito Santo: separai-me agora 2 dos 5 homens, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E a igreja entendeu, a igreja ouviu, a igreja entregou parte de sua liderança ao serviço da pregação do evangelho em outros contextos. 3, então o que faziam? Jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. A partir desse momento começa uma série de viagens missionárias por Barnabé, por Saulo, por Silas, por Timóteo e outros homens mais, que da viagem, a partir desse momento dessa igreja e das viagens, o resto da Bíblia foi completada.
A partir dessas viagens que esses homens fizeram, igrejas foram plantadas na Europa e na Ásia Menor, e hoje nós temos cartas a essas igrejas dos problemas que eles enfrentaram, como Corinto, Romano, Galácia, Filipenses, Éfeso, Colossenses, Tessalônica, aos pastores, Tito, Filemão, Timóteo. Esses homens foram usados por Deus de tal modo que não pararam somente neles. Deus os usou para que o resto do cano fosse completado. A escritura que nós temos em mãos e que lemos e oramos e usamos como regra de fé e prática, ela se dá por conclusão depois que homens se jogaram ao mar para anunciar o evangelho aos outros. Séculos depois, a reforma protestante na Europa continental, depois o evangelho vai para os Estados Unidos. O presbiterianismo chega ao Brasil em 1859, dos quais todos os estados brasileiros têm presença da igreja presbiteriana. E hoje a nossa igreja envia missionários para todos os demais estados do país por meio da JMN e para outros países do mundo por meio da APMT, para que o evangelho continue sendo pregado. O evangelho não morreu na perseguição, na dor e no luto de Estevão. Foi muito além, dos quais nós somos herdeiros. Dos quais somos herdeiros. O modelo missional da igreja perseguida é que no começo ela foi gerada, ela foi integrada na fé, ela foi ensinada e agora foi enviada. O quarto ponto. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Gerada, integrada, edificada e enviada. No começo, ela recebeu da fé. Agora, está madura, compartilhando da fé. No começo, ela foi pequena. Agora, ela está reproduzindo. É justamente isso que queremos ver dentro do campus. Que o nosso projeto não se limite ao pastor Vinícius e não se limite ao pastor Paul. Mas que o evangelho seja pregado em outras etnias, em outros grupos, em outras universidades, em outras empresas. Tem um rapaz chamado Luandile Sibia. Foi o primeiro a se converter. Já ouvi dele várias vezes a mesma frase. Ele fala bem assim: Mr. V, o meu sonho é ser presidente desse país e mudar essa história. Nós acreditamos que Deus pode usar os futuros líderes do país que hoje são estudantes. E homens, moças e rapazes que ouvem do evangelho, que podem impactar um país que foi massacrado pelo apartheid. E isso não é um trabalho nosso apenas. Cada um de vocês estão também na África do Sul. Do modo como Deus usou a igreja de Antioquia, essa mesma estrutura de pregar o evangelho, integrar, edificar e enviar, é o que nós sonhamos e oramos a Deus que seja replicado no nosso ministério. Que a evangelização, que a integração, que a edificação e a reprodução seja replicado também nessa igreja. Para a glória do Senhor e bênção de cada um dos irmãos que aqui congregam. Em nome de Jesus.